Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Fiquei aí 2 semanas sem fazer live para vocês, né? Combinei com vocês de fazer 2 lives por semana, acabei não fazendo. Correria essa quarentena aí, ministrando aulas online, dando suporte para alguns alunos. Mas aí eu aproveitei esse domingo para a gente fazer um projetinho juntos agora. A gente aprendeu um pouquinho sobre Arduino, aprender mais um pouquinho, né? Boa tarde a todos. Semana passada a gente fez alguns projetinhos iniciais com essa plaquinha incrível de robótica, de automação. Quem assistiu a live que a gente realizou descobriu que essa plaquinha Arduino Uno ela é muito poderosa para criar diversos projetos, para colocar em diversos lugares, não só para fazer projetinhos de robótica simples, não só para ensinar crianças a desenvolver projetos de eletrônica e programação, mas também para fazer automação, para criar um dispositivo para colocar num carro, né, um controle remoto, controle de acesso para a empresa e assim por diante. Hoje a gente vai fazer um projetinho, vamos iniciar um projetinho aí muito simples, que é aqui onde eu estou morando, na cidade americana, inclusive tem, que é um semáforo interativo. É aquele semáforo que tem um botãozinho, quando a pessoa vai atravessar a rua, aperta o botão, o semáforo que está verde para os carros ficar vermelho, para a pessoa poder atravessar. Então hoje a gente vai desenvolver esse projetinho, estou criando, desenvolver esse projetinho agora, né? Ó. Desenvolver esse projetinho que está na tela de vocês agora. A gente vai fazer um projetinho do zero aí, um semáforo interativo, para a gente aprender um pouco mais sobre isso. Peço o pessoal compartilhar a live, marcar os colegas aí, para a gente estar aprendendo nessa quarentena, né, um pouco de tecnologia. Esses tempos aí de crise está complicado. Muita gente está sabendo usar os aplicativos que o pessoal fala para usar, né? Então, compartilha a live, marca os colegas aí para a gente estar aprendendo junto a como usar esse sisteminha de Arduino. Vou abrir para vocês um projetinho que eu acabei de fazer. Aliás, 2 projetinhos que eu fiz essa semana. Um eu acabei de fazer, outro eu fiz essa semana. Um desses projetos é um sensor ultrassônico. Vou abrir ele aqui para vocês. Ó. É um sensor ultrassônico. Esse sensor ultrassônico, essa pecinha azul, a gente colocou 3 LEDs aqui no projeto, né, para a gente também usar. Basicamente, esse sensor ultrassônico ele mede distâncias, tá? Isso você vai encontrar, por exemplo, nos carros, nesses carros novos de hoje, tem sensores ultrassônicos, né? Quando a pessoa vai dar ré, o sensor ali é acionado e dá um suporte aí para o motorista poder estacionar o carro. Vou iniciar a simulação aqui, ó. Simular o projeto. Boa. Agora eu vou iniciar essa simulação aqui para a gente ver o funcionamento, tá? Vou mostrar o código para vocês depois. Então, basicamente, coloquei 3 LEDs, um sensor ultrassônico, que ele vai medir a distância, tá? Dependendo aí, se vocês gostarem do conteúdo, a gente fala um pouquinho mais detalhado sobre esse projeto. Aqui, quando eu clico no sensor, ele me dá um parâmetro, né, de
onde o sensor está lendo, está conseguindo detectar, né? Ele mostra para mim as informações em centímetros, tá? Conforme eu movimento esse círculo, ele me dá a distância em centímetros. O legal é o seguinte, que esse sensor, olha só, ele vai até esses uns 3 metros aí, né? Uns 2 metros e pouquinho, ele vai. Vou mostrar o código para vocês. Não vou detalhar muito no código, não vou falar muito do código, só quero mostrar para vocês. Caso vocês queiram entender como funciona, a gente entra nesse assunto aqui na próxima live. Olha só que legal, conforme eu movimento esse círculo, os LEDs vão mudando de cor. Então, por exemplo, estou aproximando do sensor, percebe que aqui o centímetro aqui, a distância, ele vai mudando também, ele vai lendo, então eu vou aproximando. Quando eu chego a uma determinada distância, o sensor muda de status, tá? Vamos ver se a gente consegue, olha lá. Ele mudou de status, ligou o nosso LED verde e acendeu o nosso vermelho, isso a partir dos 18 centímetros mais ou menos, tá? Se eu aproximar um pouquinho mais, acende o nosso LED verde. Isso a partir do nosso de 6 centímetros, 7 centímetros, aí mais ou menos. Vou fechar esse projetinho para a gente poder, para vocês verem outro projetinho que eu desenvolvi hoje, inclusive, que é um sensor de temperatura. Tá? Estou dando uma melhorada nele ainda, acabei de fazer. Preciso fazer alguns ajustes, mas eu queria já mostrar para vocês como é que funciona, caso vocês queiram saber também. A gente pode aprofundar sobre esse assunto também. Vou estar publicando para vocês agora uma enquete, caso vocês queiram ter mais conteúdo como esse, vocês falam lá para mim, responde lá essa enquete para a gente estar podendo fazer mais conteúdos, tá bom? Relacionado à robótica, à tecnologia. Bom, abriu o nosso projeto aqui. Vamos agora falar um pouco sobre ele. Basicamente, eu usei, ao invés de colocar 3 LEDs, eu coloquei um LED só, que é um LED também para transparente aqui, mas é uma luz que tem 3 cores diferentes. Até coloquei as cores no fio, na fiação aqui, ó. Coloquei vermelho, azul e verde. 3 cores no mesmo LED. E aqui eu coloquei um sensor de temperatura, né? O famoso transistor LM35. É um sensor bem legal para quem quer desenvolver projetos para agricultura, né? Enfim, as aplicações são muitas, são diversas. Vou abrir o código para vocês verem. Tá? Não vou explicar também detalhes sobre ele, mas caso vocês queiram entrar nesse assunto, responde aí a pesquisa que a gente vai fazendo nas próximas lives. Vou iniciar a simulação agora, para a gente poder falar um pouco do funcionamento. Como eu disse, ele não está perfeito ainda, né? Tem que melhorar algumas coisas nos códigos que eu usei, mas vamos iniciar a simulação para vocês terem uma ideia de como vai funcionar. Ele inicia nesse LED, né? Se vocês separar aqui, ó, quando eu clico no sensor, tem esse ícone que aparece com esse círculo preto aqui. Conforme, ó, nele está até 25 graus, ó. Conforme eu faço a movimentação desse círculo, ele aumenta também os graus, ó. Tá? Olha lá, então ele vai a menos 40 graus, olha lá, percebe que já mudou de cor o nosso LED, até, vamos colocar aqui o máximo, 125 graus.
Então vamos lá. Menos 40 graus Celsius, LED azul, cor azul, né? Menos 30 passou para o LED verde. E aumentando a partir da temperatura menos 20 graus, ó. Menos 20 graus mais ou menos aí, né? 24 graus. Ele já muda de cor também para o estado de vermelho, tá bom? A gente usou 3 resistores, né? Para não danificar o nosso componente, né? Do nosso LED. Então é um projetinho que a gente dá para usar em diversas situações, certo? Diversas situações. Lembrando, compartilha a live aí, pessoal. Compartilha, marca os colegas aí pra gente estar aprendendo um pouco nessa quarentena aí, um pouco mais de tecnologia nessa quarentena. Beleza? Vou fechar esse projeto aqui agora e vamos começar a desenvolver o nosso semáforo, né, como prometido. Vou iniciar um novo circuito aqui. Tinkercad é a plataforma que eu uso para desenvolver esses projetos, simulações. Tudo que eu fizer, todos esses projetos que vocês viram, que eu apresentei para vocês agora, vocês conseguem fazer a mesma coisa usando o mesmo código, usando componentes físicos, tá? Se vocês comprar o Arduino, se vocês comprar os componentes físicos, vocês conseguem fazer, reproduzir essas simulações que eu fiz aqui, tá certo? Inclusive usando o site, o programa, né, do Arduino, tá certo? Então vamos iniciar o nosso projeto. Primeira coisa que a gente precisa nesse projeto é do nosso Arduino, né? Nossa placa, nosso microcontrolador Atmega. Então vamos colocar aqui Arduino Uno, ele já me dá a placa, beleza. Agora vamos colocar a nossa placa de ensaio ou protoboard, né? Vai do costume de cada um. Eu costumo chamar de protoboard. Temos agora o protoboard e o Arduino na nossa tela. O que precisa mais? Bom, precisa de LED, resistor e botão. Então vamos colocar, né? Não vamos posicionar nenhum componente ainda, só vamos disponibilizá-los aqui na tela para organizarmos depois. Então vamos colocar o LED. Vou colocar este LED aqui vermelho. Tá? Se a gente selecionar ele e dar um Ctrl+C, Ctrl+V, dá para copiar. Então vamos fazer 3 deles, selecionar esses 3 para aumentar. Vou colocar ele um pouquinho mais para o lado aqui. Eu vou fazer mais 2. Vou deixar eles mais ou menos aqui, deste lado. Certo? Feito isso, nós vamos também agora pegar nossos outros componentes, que é basicamente os resistores e o botão. Então, vamos colocar primeiro o resistor aqui, resistor de 1K, mas pode também usar ele, não tem problema nenhum. A gente pode colocar 3 a gente pode usar esse resistorzinho também, certo? Nós vamos precisar de 5 resistores, afinal estamos usando 5 LEDs, certo? Então vamos disponibilizar as 5 resistores de 300 ohms. Então vamos Ctrl+C, Ctrl+V, 2 resistores para 2 LEDs, que já estão aqui, e mais, não consigo ver esses dois aqui, utilizar o processo. E mais 3 resistores para os 3 LEDs, correto?
Bom, pessoal, então temos aqui nossos 5 LEDs, os nossos 5 resistores. Vamos usar agora o botão. Vou apagar só essa pesquisa que eu fiz agora aqui para a gente achar mais fácil. Mas olha só que legal. Sem pesquisar já está aqui, né? Eu pesquisei aqui para vocês verem que tem esse recurso aqui também. Caso vocês quiserem, por exemplo, o multímetro. Multímetro. Depois a gente pode usar eles também para vocês conhecerem, tá? Basicamente o multímetro ele lê toda a energia, né, todo o consumo dos nossos componentes está, está consumindo, né, no caso. Vamos agora um botão, vamos colocar um botãozinho só. E para o botão, nós também temos que usar um resistor, certo? Nesse caso, não vou usar, também não é obrigatório, né? Algumas pessoas usam, se não me engano, no projeto passado, eu usei, mais por uma questão de segurança, mas vamos arriscar agora para não usar o resistor no botão. Agora vamos organizar esses LEDs, né, para ficar uma coisa mais organizada aqui pra gente, né? Só para a gente entender o que a gente já fez. A gente colocou esses 3 LEDs aqui, que basicamente é dos veículos, tá bom? Que passa pela avenida, pela rua, certo? Esses 2 LEDs vai ser dos pedestres, tá bom? Esse botão também vai ser deles. As pessoas que vão atravessar essa rua ou essa avenida. Vamos posicionar agora esses componentes certinho no nosso projeto. Vamos iniciar com o nosso botão, já está aqui. Vou colocar ele mais ou menos aqui. As colunas da protoboard, quem assistiu a aula passada, eu expliquei como que elas funcionam. Vou dar uma retomada para vocês, tá? Depois, a posição dos LEDs, dos resistores, a gente tem que usar corretamente, mas não são obrigatórias essas colunas aqui, tá bom? Qualquer coluna serve, que nem eu coloquei o botão na coluna A4 e A5, e a A4 e a 6, né? A4 e A6. E desse lado ficou J4 e J6. Tá? Eu poderia muito bem usar esse aqui também, ou esse, enfim, não importa. Vamos agora posicionar os nossos LEDs, né? Vamos colocar esses 2 LEDs aqui. Esses 2 LEDs aqui. Esses 2 LEDs, vamos posicioná-los aqui. Vou colocar ele mais do ladinho aqui, ó. Ficar mais perto um do outro. Ficar mais bonitinho visualmente. E já vamos posicionar os resistores, certo? Lembrando, pessoal, compartilha a live aí, marca os colegas, tá bom? Responde aí, cast, caso vocês queiram mais conteúdos como esse, a gente vai estar fazendo durante essa semana. Pretendo fazer mais algumas lives, como combinado. Então vamos continuar. Vamos posicionar os resistores na protoboard. Então, como é que ficou? Esse LED aqui ficou junto com esse resistor. E esse resistor está me dando, no terminal 2, acesso a essa parte negativa, né, da nossa protoboard. Isso vai facilitar o nosso trabalho depois. Isso evita jumper, né, evita colocar fio nesse projeto, tá certo? É uma dica aí que fica. Vamos agora posicionar os outros LEDs, certo? Os outros LEDs, vamos colocar eles um pouquinho mais distante. Vamos começar com esse aqui. Opa. Vamos colocar esse aqui, esse aqui, aqui e esse aqui. Um do lado do outro. Tá? Pode ter essa distância, não tem problema nenhum. O importante posicioná-los aqui corretamente. Opa, tá bem aqui de novo a linha. Vamos colocar aqui os resistores agora, né? Nos LEDs. Mesma coisa.
O resistor ficou no mesmo terminal do LED a tudo, né, no nosso LED negativo, e deu acesso ao nosso terminal negativo da protoboard. Agora, basicamente, eu vou colocar os fios, tá bom? Vamos colocar os fios aqui e posicionar certinho. Um detalhe muito importante que eu já ia esquecendo, antes de a gente colocar os fios, vamos colocar as cores nos LEDs, até porque o semáforo ele não é todo vermelho, correto? Então, para os nossos pedestres vão ficar um LED vermelho e o outro LED verde. Então vamos colocar aqui. Pronto. E o de semáforo para os veículos, vamos colocar vermelho aqui, o amarelo e verde, né? Quando eu abro essa telinha, percebe que eu consigo mudar de cor. E o nome daqui tá 3. Eu posso colocar qualquer coisa, isso não importa para mim, tá bom? No código também não faz diferença nenhuma essa telinha aqui entra. É mais para a gente poder identificar depois. O legal é isso aqui, ó. Lista de componentes, eu vou mostrar para vocês. Depois, tudo completinho, a lista de componentes que eu estou usando. Então, basicamente, é um Arduino Uno, dois LEDs vermelhos, um LED amarelo, dois LEDs verdes, 5 resistores 300 ohms e um botão. Vamos voltar agora aqui no nosso projeto para iniciar as conexões. Antes de colocarmos a fiação direto nos nossos LEDs, que precisa, vamos usar nosso Arduino já para alimentar toda a protoboard, correto? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar os 5 volts que tem aqui no nosso Arduino e nós vamos colocar lá já na protoboard. Uma distância maior aqui, vamos posicionar aqui. Vamos colocar um vermelho aqui para ficar mais bonitinho. E o nosso GND, nosso famoso GND aqui do Arduino. Vamos colocar ele aqui. Vamos colocar como preto, afinal é o negativo. Fica meio padrão aí. Feita essa conexão, toda essa parte do Arduino, aliás, da protoboard, já está com essa conexão positiva, já está com 5 volts. Mesma coisa aqui, toda essa conexão da protoboard já está negativa. Só que os nossos resistores está sendo ligado aqui em cima. Como é que a gente faz para mandar essa energia, né? Fica mais fácil de entender essa energia aqui para cima. Basicamente, vamos pegar um fio, vamos começar com o negativo, vamos priorizar esse e vamos colocar aqui, ó. Pronto, preto, perfeito. Agora o nosso Arduino vai mandar um fio para a protoboard. Da protoboard vai para o outro fio e esse fio vai jogar esse negativo, esse enterramento aqui para cima da protoboard. E a partir desse momento, os resistores e os LEDs já estão ligados na parte negativa, tá bom? Por enquanto, eu acho que não vai precisar ligar os 5 volts. De repente, posso até tirar daqui para economizar os fios. Tá certo? Eu acho que podemos, pensando bem aqui, acho que a gente pode sim tirar. Vamos tirar aqui, qualquer coisa a gente põe, não tem problema nenhum. Bom, então só ficou o nosso fio negativo, né? Jogando lá para cima da nossa protoboard. Bom, pessoal, vamos lá.
Agora vamos iniciar. A gente colocou a parte negativa, né, dos nossos LEDs, do nosso circuito. Vamos colocar agora a fiação dos nossos LEDs, certo? Vamos iniciar colocando o dos pedestres, tá bom? A gente vai usar as portas digital do nosso Arduino, tá bom? Esses pinos digitais para colocar a fiação aqui. Para ficar uma coisa mais organizada, de repente a gente faz isso aqui, ó. Que vai ficar até melhor. Vamos tirar esse fio daqui. A protoboard está montadinha, beleza. Vamos pegar esse Arduino e vamos colocar aqui, ó. Tá? Agora sim. Por quê? Eu posso usar esses fios aqui, ó. Esse GND que a gente tem aqui do Arduino, para ligar aqui. Lembrando que não importa qual pino eu ligar, posso ter muito bem ligado aqui no meio, mas vai ficar uma coisa mais bonitinha. Eu liguei ali. Agora a gente vai usar esses pinos digitais 6, 5, 4, 3 e 2 para ligar os nossos LEDs. Então, vamos lá. Primeiro fio, digital 6. Vamos pegar esse fiozinho aqui e vamos colocar aqui. Vamos fazer um caminhozinho aqui legal. Parte positiva do nosso LED, a parte anuda do LED. Vamos organizar aqui, ficar uma coisa bonitinha, né? Não adianta o negócio ficar funcional e feio, né? Uma coisa organizada. Vou colocar um fio vermelho, para a gente ficar fácil a identificação. E agora vamos fazer a mesma coisa para o digital 5, porém colocando o LED verde. Opa. Aí. A cor do fio, obviamente, não vai precisar mudar, correto? Não vai precisar mudar. Agora a gente vai fazer o seguinte. Percebe que ainda não liguei os fios do botão, tá? Vou deixar isso por último. Vamos ligar agora os outros LEDs, tá certo? Então, digital 4. O digital 4 vai para o nosso LED vermelho aqui, ó. Vou ligar direto. Digital 3, percebe que ele é PWM, assim como o 5 e o 6 também já usado. Digital 3, vamos colocar aqui. Vou colocar um pontinho aqui pra gente... Um negócio bonitinho, né? Pronto. Amarelo, cadê? Amarelo. Amarelo. E agora o Digital 2. Verde. Novamente não precisa mudar de cor, obviamente. Vamos agora colocar os fios dos botões, né? Que faltou colocar isso, né? Vamos usar agora esse lado do botão para ligar no terminal negativo. Vou colocar fio preto. E vamos usar agora o outro terminal do botão, terminal 2A, para colocar no pino 8. Então vamos deixar um fiozinho aqui. Vou colocar aqui para cima. Pronto. Pronto. Vamos colocar uma cor meio aleatória, vou colocar roxo, cor legal ali, destaca também entre as outras. Pronto, nosso circuito está feito. Já concluímos essa parte aqui. Agora vamos fazer o projeto, vamos escrever o nosso código. Quando eu abro aqui no código, no Tinkercad, ele me dá essa opção de códigos em bloco, mas não costumo usar, eu prefiro
escrever o texto. Ele me dá também esse código pronto, mas eu não quero, então vamos apagar. Vamos apagar isso daqui. Pessoal, lembrando que peço para vocês, compartilhe a live aí. Compartilhe a live. Marque os colegas aí para a gente estar aprendendo um pouco mais dessa tecnologia. Bom, pessoal, aqui nós temos, quando a gente abre o nosso código aqui do Arduino, ele me dá duas funções, o void setup e o void loop. Na aula passada eu expliquei como funciona, mas eu já vou explicar novamente para quem não estava na live anterior, tá certo? Basicamente, o nosso void loop aí, nosso void setup, eles são bem diferentes os usos, tá bom? Essas duas funções. O void setup é usado para a gente declarar os pinos que a gente está usando. Declarar o quê? Bom, declarar basicamente se a gente vai enviar ou receber dados. Nesse caso, a gente vai enviar dados do Arduino para o LED e receber dados do botão. Porque senão a gente vai pressionar o botão, ele tem que mandar um sinal para o nosso programa, né? Aliás, para o nosso Arduino, correto? Vamos iniciar agora o nosso código fazendo as variáveis. Fazendo as variáveis, eles vão fazer as variáveis do botão primeiro, né? Então, vou colocar int botão x ponto e vírgula. Lembrando que todo final de frase tinha que usar o ponto e vírgula. Pessoal, eu falei do void setup, eu acho que eu esqueci do void loop, tá? O void setup, então, para a gente declarar os dados, a gente vai enviar ou receber dados, e o void loop é para dizer para o código o que vai acontecer no programa, tá bom? E tudo que a gente escrever dentro desse loop, o processo vai ficar se repetindo até a gente desligar o nosso programa. Vamos agora declarar a variável do pino do botão. Então, a gente coloca botão igual a 8. Então agora nós falamos para o Arduino que o botão está na porta digital 8, tá certo? E agora a gente vai fazer esse processo para o verde 1 e o verde 2, tá? Vocês já vão descobrir quais são eles. Então, int verde 1 igual a, qual será? Pino 2, vamos colocar o pino 2 aqui. E vamos repetir esse processo. Vamos colocar o mesmo int, só que vamos colocar verde 2 igual a 5. Então vamos colocar int verde 2 igual a 5. Então vamos lá. Esse verde 1 está na porta 2. Então a gente consegue identificar que o verde 1 é esse verde aqui. Logo, vou colocar um nome aqui, ó. Verde 1. Então logo esse é o verde 1, tá certo? Esse é o verde 1. Logo, o verde 2 está na porta digital 5. Então vamos aqui, verde 2, ó. Opa.
Eita. Deixa isso aqui. Vou tentar tirar esse fio aqui que apareceu sem querer. Pronto. Logo, o verde 2 está na porta 5. Então é esse verde aqui. Vamos colocar aqui. Verde 2. Agora a gente vai declarar os outros LEDs. Tá? Mas antes, vamos declarar uma variável de sinal. Depois vocês vão descobrir para que ela vai ser usada. Vamos agora escrever o vermelho 1 e o vermelho 2. Então, int vermelho 1, ele vai ficar na porta 4. Int vermelho 2, ele vai ficar na porta. Esse vai ficar na 4, então o outro vai ficar na porta. Cadê? 6. Eita, apareceu de novo. Deixa eu fechar esse código. Pronto. Então vai ficar, um vai ficar na porta 4 e o outro vai ficar na porta 6. 4 e 6. Ponto e vírgula. Na linha de baixo, vamos declarar o único que sobrou. Certo? Vamos colocar agora o nosso int amarelo. Não vou colocar 1 nem 2, porque é só um amarelo, né? E vamos declarar ele. Bom, o nosso amarelo está na porta 3. Então vamos colocar aqui, ó, igual a 3. Assim, as declarações de variáveis estão prontas e agora a gente vai escrever o void setup. Aqui no void setup vamos iniciar o nosso programa escrevendo o vermelho 1 e o vermelho 2. Eles vão ser output, tá bom? Ou seja, eles vão ser de saída. Então vamos colocar pinMode, abre parênteses, vermelho 1, output. Vamos criar essa linha aqui para acelerar o processo. E vamos colocar aqui, ó, vermelho 2. Pronto. O código ainda está funcionando. Vamos agora fazer o do verde, tá? Então, vamos colocar a mesma coisa. Emoji. Aliás, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos só mudar aqui, ó. Pronto. Verde 1. E linha de baixo. Verde 2. Para quem está começando a desenvolver projetos de Arduino, eu não recomendo ficar fazendo isso, tá? Copiando e colando. Porque você não pega a prática no código. Bom, vocês percebem que eu já escrevo um pouco rápido o código, que eu não copiava e colava, tá certo? Agora eu já faço isso porque é bom para acelerar o processo. Vamos agora fazer o do nosso LED amarelo. pinMode, mesma coisa, amarelo, vírgula, output. Vírgula. Pronto. Eu vou deixar todos juntos, todos os LEDs juntos. Vou separar esses aqui de baixo, porque esses de baixo aqui agora é o do botão, tá bom? Então, vamos lá. pinMode, novamente, abre parênteses, botão. Tá? Aquele botão físico que a gente declarou na primeira linha, vocês vão descobrir depois o que ele é, certo? No botão a gente vai colocar assim, ó, input, underline, up. Então vamos colocar o up, tá certo? Esse comandinho aqui ele vai ajudar bastante depois no processo. E agora vamos fazer o nossa última declaração aqui do void setup, o sinal. Lembra do sinal que a gente fez aqui, ó? A linha 7. A gente vai chamar ela aqui embaixo, vai colocar ela de... então a gente nem vai precisar colocar pinMode, tá? Só sinal é igual a 1. Ela vai, basicamente, ela vai dizer, vai ajudar a dizer para o código se o botão foi pressionado ou não, tá? Então, se não for pressionado é 0, se for pressionado é 1, tá certo? O botão X também faz parte
dessa lógica, certo? Vocês vão ver agora. Vou jogar essa aqui para baixo. Aqui no void loop a gente vai fazer o seguinte. Vamos escrever botão X, agora sim, nós vamos chamar o botão X. O botão X ele vai ser igual digital. É um comando assim básico para quem está aprendendo de usar. Tá bom? Então, basicamente, eu estou dizendo que o botão X ele é igual o digital que está no botão, que está no Arduino, né? O digital botão que está no Arduino, né? O digital botão ele é... Cadê? Tchau. Botão está na porta 8. Então, eu estou falando aqui, esse daqui vai ser a mesma coisa que dizer isso aqui para o código, tá bom? Porém, não eu tenho que declarar isso para facilitar o processo, para facilitar o código dele. Vamos agora iniciar a condicional if, tá? If ou igual se. Então, if se o botão X for igual a low, ou seja, não estiver pressionado, agora colocar mais um fecha chaves aqui entre o if, entre as chaves do if, vamos colocar o que acontece. Se o botão X não estiver pressionado, então a gente coloca outro if, se, uma outra condicional, tá? Sinal, agora a gente usa aquele sinal que a gente colocou, sinal menor que 2. Chaves, pulamos uma linha aqui, pronto. Lembrando que, vou colocar um comentário para a gente não se perder, barra barra, tá? Fim do if. E aqui eu vou colocar outro barra barra. Tá. Pronto. Mais para baixo. Vamos colocar em português, né? Para que colocar? Dificultar a vida. Do loop. Pronto. Bom, agora que dentro dessa condicional if que a gente colocou, dentro de outro if, nós vamos escrever o seguinte. Vamos falar o seguinte. Sinal vai receber o sinal, mais um. Mais um, ponto e vírgula. Certo? Será que acabou? Não, porque é o seguinte. Nesse segundo if, a gente tem que colocar um else. Por quê? Se o sinal 2 for menor, se o sinal for menor que 2, então ele vai fazer esse algoritmo aqui. Se não, basicamente, esse if serve como se e esse else serve como se não. Se tal coisa acontecer, se tal coisa for verdadeira, tal coisa acontece. Se não, acontece outra situação. Então, vamos colocar sinal igual a 1. Certo? E agora, será que acabou? Acabou. Acabou esse if aqui, pelo menos, tá bom? Aqui está a linha 35. Vamos pular mais uma linha. Vamos fazer outro if. Hoje o nosso código ele vai ser a base de if, praticamente, tá? Esse if é de curto, tá? Se o sinal for igual a 1, verdadeiro, então nosso digital write, estou fazendo agora o nosso LED verde 1 ligar, então vai ficar verde 1 high, fecha.
Se o nosso sinal for igual a 1, for verdadeiro, então sinal digital, digital right, né? Verde 1 high. Vamos copiar e colar. Lembrando que eu não recomendo fazer esse processo. 6 linhas, né? E colar, tá, pessoal? Vamos agora colocar o verde 2, só que o verde 2 vamos colocar como null. Ou seja, esse aqui vai manter ligado e esse aqui vai manter desligado. Lembrando que a gente viu aqui em cima quais são esse verde 1 e verde 2, tá bom? E agora temos mais uma linha para editar. Vamos colocar aqui o vermelho 2. Vermelho 2. Ele vai como ligado também, tá certo? Ligado. Pronto. Esse if também já acabou. Pessoal, curtem essa live aí, compartilhem, marquem os amigos para a gente estar aprendendo. Se você está gostando aí, responde a enquete, para caso vocês queiram mais projetos como esse, tá? Envolvendo esse tipo de tecnologia. Responde a enquete aí embaixo, certo? Bom, pessoal, agora que a gente já finalizou esse segundo if, terceiro, né, que a gente já declarou 2, mais um aqui, vamos colocar mais um. Esse if é o último if e vai ser um dos mais extensos, tá bom? Então a gente tem que fazer com calma e prestando muita atenção, porque senão vai dar uma confusão depois, porque é esse if que vai fazer o negócio acontecer, certo? Então vamos lá. If se sinal for igual a 2, então, então vai iniciar um delay ao tempo, ao atraso, tá bom? De 10.000 milissegundos, tá certo? A gente trabalha aqui no programa de milissegundos. Vai iniciar uma contagem de 10 milissegundos e vai acontecer a seguinte coisa. Vamos ligar um LED digital right. O LED vai ser o amarelo, vírgula, certo? Lembrando que temos que finalizar a linha, tá certo? Vou fazer aquele por lá, né, o sistema. Vamos copiar e colar a linha e vamos colocar o outro LED aqui. Vamos colocar o verde 1 aqui, tá certo? Verde 1. Eu vou colocar ele como desligado. Volta em cima, tá, gente? Já comentei aqui. Caso haja necessidade, vocês queiram que eu comente mais linhas, vocês só comentarem aí, colocar nos comentários aí que eu faço esses comentários, né, nas linhas, tá certo? Então vamos lá. Na linha 45 eu coloquei o LED amarelo para ser aceso e na linha 46 eu coloquei o LED verde para ficar desligado. Agora vamos colocar um delay de 3.000 milissegundos, ou seja, 3 segundos. Vamos pular duas linhas. Na segunda linha, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer as coisas piscarem. Então, vamos para digital right. O LED que a gente vai iniciar vai ser o amarelo. Então, ele ligou lá em cima, a gente vai fazer ele desligar aqui embaixo. Vamos dar um delay. Esse delay
vai ser de 500, tá? 500 milissegundos ou meio segundo, certo? E agora a gente vai colocar o mesmo digital write. Digital write. Porém, dessa vez, vamos usar o vermelho 1, tá certo? Vamos colocar vermelho 1, vírgula. Pronto, agora vamos colocar mais um delay. E esse delay, pessoal, vai ser de 5 segundos, tá? Vamos colocar 5.000 milissegundos, não é igual a 5 segundos. As linhas, vamos fazer a outra sequência agora. Bom, ao invés de escrever tudo de novo, copiar e colar. Assim a gente acelera o processo. Organizar, né? A primeira linha a gente vai colocar o vermelho 2, tá? Então aqui nós vamos colocar o vermelho 2. E esse vermelho 2, ele vai ficar desligado, tá? Então já está feito aqui, certo? E o outro vai ficar verde 2, ele vai ficar ligado. Então já está feito aqui. Tá? Verde 2. O verde 2, como eu disse, vai ficar ligado. Então também já tem que ter declarado. O delay vai ser o mesmo lá de cima, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar mais outro bloco deste, certo? Bom, vamos copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V. Vamos organizar a linha. Vamos aumentar. Não precisa. Vamos colocar um. Pronto. Agora esse bloquinho, o nosso primeiro digital write vai ser como verde 2. Então nós vamos desligar o verde 2 agora. A gente ligou ali em cima, vamos desligar o verde agora. Certo? E agora o mesmo verde, ele vai desligar. Aliás, ele vai ligar. Então a gente desligou ele aqui em cima, desligou aqui em cima, né? Desligou aqui e ligou aqui novamente. Então a gente está fazendo praticamente o LED verde piscar. Vamos agora fazer o outro processo, que é basicamente, vamos desligar o verde de novo e acender o verde de novo. Desligar o verde de novo, vou copiar isso aqui. Pronto. Então a gente desligou o verde e ligou o verde novamente, tá certo? Agora é o seguinte, a gente precisa fazer mais 2 blocos desse, tá bom? Um bloco com o verde 2 desligado, novamente, né, porque a gente ligou ele, e o outro com o vermelho ligado. Então nós vamos copiar ele aqui, certo? Vamos colocar ele aqui. Vamos ficar vermelho desligado, verde ligado, verde 2 desligado, verde 2 ligado, verde 2 desligado, verde 2 ligado. E agora vamos colocar o verde 2 para desligar de novo. Tá certo? Já está aqui feito, legal. E vamos colocar agora o vermelho 2 aqui. Vermelho 2 para acender. E 2 para acender. Lembrando que por enquanto a gente está usando o mesmo delay, tá bom? Não está errado, é isso mesmo. Agora, não vou copiar. Tá? Não vou dar esse... Não vou fazer isso. Não. Vamos ligar agora o verde... Ó, o vermelho. O vermelho 1. Vamos desligar o vermelho 1. Vamos colocar digital right. Abre parênteses. Vermelho 1. Low. Espera aí. Tá certo, isso aqui tá certo. Vamos procurar o nosso vermelho 1 ligado. Quer ver, ó? Por enquanto só usei o vermelho 2. Vermelho 1 aqui, ó. Então a gente ligou ele aqui em cima, ele manteve ligado esse vermelho, tá certo? Não tem outro vermelho aqui em cima. E agora a gente desligou ele aqui embaixo, tá bom? Ele vai fazer todo esse processo que a gente fez aqui do verde.
E depois disso ele vai desligar o nosso vermelho 1, certo? Agora a gente vai colocar um delay, esse delay vai ser diferente. Vai ser um delay de 100 milissegundos. E agora a gente vai fazer um outro processo. Esse processo vai ser final igual a 1. Final igual a 1. Pronto. Nosso código está aparentemente pronto. Se não tiver nenhum erro, né, se a gente não esqueceu de nada, ele está pronto. Então, você percebe aí que a gente usou basicamente, contando com as linhas que a gente pulou, 78 linhas de código. Tá? É até rápido de ser feito. Bom, vamos inicializar esse projeto agora, para ver o que acontece, tá bom? Se eu não esqueci de nada, não pode dar erro agora na inicialização. Beleza, não deu erro, ele começou a contar a hora do simulador. Vamos fechar o código, não tem necessidade de manter ele aberto por enquanto. Vamos dar um zoom aqui, para vocês visualizarem melhor. E olha só que legal. Quando a gente está na cidade, os carros estão passando porque os semáforos deles estão abertos, tá? Só que as pessoas não podem passar, porque o semáforo deles estão em vermelho, né? Mas para a pessoa passar, a gente precisa fazer com que o nosso semáforo dos carros ficam verde, ficam vermelho, né? E os do pedestres ficam verde. Para isso a gente precisa apertar o botão. Vamos pressionar o botão aqui. Vamos pressionar o botão novamente. E logo ele já vai fazer essa inversão. Olha lá, ele já mudou o estado de verde para amarelo, mudou para vermelho e aqui ele vai mudar para verde. Pronto. Mudou para verde. Ele vai esperar um tempo. A ideia é o LED verde piscar, tá certo. O LED verde piscou. Opa, travou ali o simulador. Travando um pouquinho o simulador. Piscou o LED e o nosso vermelho voltou. Nosso estado aqui, ele voltou para o nosso estado anterior. Vamos fazer esse processo de novo para vocês verem. Espero que agora o nosso simulador não trave, tá certo? Apertou uma vez o botão, apertou duas vezes o botão. Vamos aguardar agora o nosso simulador fazer o nosso processo, o nosso código. Ele contou os 10 milissegundos, mudou o estado para amarelo, mudou o estado do LED e acendeu o vermelho. Aqui ele apagou o vermelho e acendeu o verde. Agora ele vai ter que fazer com que esse LED pisque. Pessoal, esse atraso que está dando dele aceso, apagado, é por causa do simulador, tá certo? Se vocês separarem aqui hora do simulador, vocês vão ver que ele dá umas travadas. Ó, agora não deu, tá vendo? Ele está fazendo a contagem certinho. Mas quando eu inicializo o programa, apertando o botão, ele dá essas travadas. Olha lá, já parou de novo, tá vendo? Dá essa travadinha. Contou, tá contando, basicamente aqui, você teve uma noção, amarelo, vermelho, vermelho, verde, piscando verde. Ó, reparem lá que ele trava, tá vendo? Volta para vermelho, o estado do vermelho dos carros volta para o estado verde, tá? Então a nossa lógica ela ficou até bacana, né? Olha só que legal. A gente declarou todos os componentes que a gente está usando, tá certo? Declarou todas as entradas, sinal de entrada e saída de dados, né, de informação. E fizemos toda a lógica, olha só que legal. Então usamos o botão, inicializamos o botão aqui, caso o botão X seja igual ao digital, né, botão. Então aqui a gente colocou se botão X estiver desligado, mantenha isso aqui, tá? Se não, o sinal vai retornar como falso, tá bom?
E aí o que acontece? Se o sinal for igual a 1, ou seja, se a gente pressionar o botão, ele vai acender o nosso LED verde. Quer ver? Eu vou inicializar, olha só que legal. Vou começar a ler daqui e vou inicializar. Ó. Vamos aguardar um pouquinho. Você vai ver que bate certinho com o que a gente fez. Nossos LEDs estão ligados. Olha lá, depois de 10 milissegundos, nosso amarelo ligou, nosso verde ligou. E está fazendo todo o processo agora do nosso código, tá bom? Toda essa lógica aqui, nosso simulador está reproduzindo. Lembrando que se a gente fizesse o mesmo processo, esse mesmo código, usando realmente o programa do Arduino, usando realmente os componentes eletrônicos de forma física, né, o Arduino, se a gente comprar tudo certinho, os fios, e fizesse o mesmo projeto, dá o mesmo resultado, tá certo? Claro que não vai dar esses atrasos, porque simulador, né, nem sempre nem sempre dá exatamente o que a gente pediu. Mas enfim, a ideia está funcionando certinho, certo? Vou parar a simulação e vou fechar o código. Bom, pessoal, então é isso, tá? Hoje foi essa live aí no meu Facebook, na minha página no Facebook. Deu quase 1 hora aí de live, certo? Foi até bacana a live, a gente aprendeu bastante conteúdo, a gente aprendeu sobre botão, sobre LEDs, códigos, um pouquinho do Arduino, né? Na aula passada eu também falei um pouco dos componentes que a gente usou, tá certo? E peço para vocês, finalizando a live aqui, compartilha a live aí, tá? Marca os colegas aí para a próxima aula aí, a próxima videoaula, ter mais conteúdo, tá certo? Ter mais conteúdo e também ter mais audiência para a gente ver certinho o que, que as pessoas querem aprender, o que, que as pessoas gostariam de aprender. Caso vocês queiram aprender outra coisa a não ser, sem ser Arduino, tá bom? Algum outro recurso, alguma coisa, vocês falam, escrevem nos comentários, eu vejo certinho, vejo se eu consigo ensinar para vocês. E na próxima aula eu organizo certinho, passo para vocês o dia, o horário e a gente faz a próxima live, tá certo? Desse assunto aí direcionado que vocês sugeriram. A próxima aula vai ser essa semana ainda, tá? Eu quero fazer a aula terça-feira à noite e a próxima videoaula nessa mesma semana, terça, quarta, quinta-feira, tá bom? Então vai ser 2 lives por semana aí eu vou tentar fazer, certo? Caso eu não conseguir, é aquele negócio, tá? Ministro aula também, eu dou cursos na Rap Coach Americana. Fica meio corrido para mim, mas eu vou tentar me esforçar para ministrar essas aulas para vocês, certo? Pessoal, muito obrigado, tá? Muito obrigado por participar da live aí, por tudo, beleza? Espero que vocês tenham aprendido mais alguma coisa hoje, tá? E a próxima live a gente entra com mais conteúdos legais, tá certo? Bom, pessoal, é isso. Uma boa noite para vocês.